Olá pessoal, eu sou a professora Angélica Renepon e estou aqui para dividir com vocês um pouquinho da prova de espanhol para o Enem 2024. Como é que a gente vai trabalhar esses conteúdos através da resolução de questões, tá? Dessa prova de linguagens em espanhol. Então eu tenho aqui, vocês vão ver que eu me baseei na prova do primeiro dia, que é o caderno 1, o caderno azul do Enem 2023, tá? E com essa prova a gente vai conseguir trabalhar algumas habilidades que estão sempre muito presentes na prova de espanhol, principalmente a análise textual. Então a gente vai ver nessas 5 questões que a gente vai trabalhar hoje, a análise textual, como relacionar estruturas linguísticas e o uso social, a gramática e também o vocabulário, tá bom? Então vamos lá começar. A questão 1 começa assim, com esse texto. O que é que acontece comigo? Por que me custa tanto estudar? Por que me custa tanto me concentrar? Por quê? Por quê? Porque eu não consigo aprender como os demais. Então esse é o texto 1, tem essa imagem de apoio também aqui, que vai ser importante para a resolução da questão, e tem o texto 2. Antes da gente seguir para o texto 2, eu acho muito interessante, eu prefiro fazer assim, começar com a pergunta. O que é que a questão está me pedindo? Ela diz, o filme Como Estrelas en la Tierra aborda o tema da dislexia. Relacionando o cartaz do filme com a sinopse, constata-se que... Então, só para a gente entender um conhecimento adicional, a dislexia é um transtorno de aprendizagem que afeta a capacidade da gente ler, escrever e soletrar devido a uma dificuldade na associação entre letras e sons. Então, a gente tem que ter em mente aí que o filme está... a questão está pedindo para a gente uma relação do cartaz do filme com a sinopse, tá bom? Então, vamos ler agora o texto 2. Não vou cometer esse mico aí de tentar pronunciar o nome desse garoto, porque em outra língua não é espanhol, não é a minha praia e não é português também. Então, esse menino de 8 anos diz que o mundo está repleto de maravilhas que ninguém mais parece apreciar, são cores, peixes, cachorros, cometas, que simplesmente não são importantes para a vida dos adultos, que parecem mais interessados em coisas como as obrigações, as notas, a limpeza. E o menino parece não poder fazer nada bem em classe, né? Então, os problemas que ele tem passado chegaram aos pais dele, eles tomaram conhecimento disso. E por isso ele é internado em um colégio para que lhe disciplinem. Só que as coisas não melhoram no colégio novo, né? Las cosas no mejoram en el nuevo colegio, onde o menino tem, além de todas essas questões, né, todos os porquês, que aceitar o fato de estar lejos de seus padres, ou seja, longe dos seus pais. Até que um dia, um novo professor, que eu também não vou me arriscar aí nesse nome, entra em cena, se interessa por ele pequeno e todo cambia. A gente tem que ter muita atenção aí com esse e todo cambia, e tudo muda. Agora a gente vai voltar lá para a questão. Então, o filme Como Estrelas en la Tierra aborda o tema da dislexia, relacionando o cartaz do filme com a sinopse. Então, se constata o quê? O olhar diferenciado para com o outro gera mudanças. Olha, essa resposta aqui está bem completinha. Tem tudo para ser a nossa, porque conversa com e todo cambia, que está aí no final do nosso texto, né? A letra B diz, estudante com dislexia apresenta um tom questionador. É verdade que lá no início a questão começa com muitas perguntas, porém, no que a questão pede, que é a sinopse do filme, não traz nenhuma informação a esse respeito, nenhuma afirmação de que o estudante apresenta um tom questionador. A sinopse, que é o que pede a questão, não diz isso, nem o cartaz do filme. A letra C, a abordagem para lidar com a dislexia é pautada na disciplina. O texto diz isso, né? Que vão tratar ele, né? Um colégio para que ele disciplinem. Mas não tem nenhuma afirmação na sinopse do texto ou no cartaz dizendo que a abordagem para lidar com a dislexia é essa, que é uma verdade. Pelo contrário, tem uma parte do texto aqui que diz las cosas no mejoram
en el nuevo colegio. Então, você vai perceber aí que essa afirmativa também está errada. E a letra D, que o contato com os pais prejudica o acompanhamento da dislexia. Pelo contrário, né? A gente não tem essa afirmação no texto e, para além disso, tem dizendo aqui que ele tem que se aceitar o fato de estar distante dos pais, o que dá uma ideia de que isso não está fazendo bem para ele, né? E a letra E, mudança de interesse ocorre na transição da infância para a vida adulta. Isso sequer está mencionado na sinopse do texto. Então, qual seria a nossa resposta? A letra A mesmo, o olhar diferenciado para o com o outro gera mudança, que é o que tem aqui. A gente pode ver no cartaz, está o professor de frente para o aluno e o estudante sorrindo, então a gente pode inferir isso. E aqui no final do texto que diz, e todo cambia, certo? Então, a nossa resposta certa na questão 1 é a letra A. Agora a gente vai para a questão número 2. Como a gente tem um tempo muito curto, eu não posso ler todo o poema, analisar todo o vocabulário com vocês, mas a gente vai rapidamente fazer aí a transição do espanhol para o português. Então diz, me nego firmemente a negar minha voz, meu sangue, minha pele, me nego profundamente a deixar de ser eu, a deixar de sentir-me bem, de quando eu me olho meu rosto no espelho com a minha boca que é rotundamente grande, meu nariz que é hermoso, né, que é bonito, meus dentes rotundamente blancos, né, fortemente brancos, e minha pele negra valente, me nego categoricamente a deixar de falar minha língua, me assento, que em espanhol é o nosso, como eu posso dizer, nosso sotaque, né, em minha história. Nós temos mais de 20 países hispanohablantes, em cada país hispanohablante vai ter um acento, né, um sotaque diferente. O sotaque espanhol é diferente do argentino, por aí vai. Só trazendo os conhecimentos adicionais para vocês, porque isso muitas vezes faz parte do contexto da prova do Enem. Então, o texto segue, e me nego absolutamente a ser parte dos que calam, né, dos que silenciam, dos que temem, dos que choram, porque eu me aceito firmemente livre, firmemente, né, fortemente negra, fortemente hermosa. Então a gente vê aí muito essa questão da cor, da raça, dos traços de uma pessoa negra, né? Então a gente já tem uma ideia por aí dessa questão. E aí a questão 2 pergunta, para enfatizar o quê? Características e atitudes que reforçam a identidade da mulher o quê? Negra, o poema da escritora costarriquenha apresenta. Então, mesmo que a gente não domine, esteja esquecido de algumas classes gramaticais, né? O que é advérbio, verbos reflexivos, adjetivos, subjantivos, adjetivos possessivos, a gente tem aí a questão deixando muito claro que é o quê? Características e atitudes que reforçam a identidade da mulher negra. A gente vai passar bem rapidinho para relembrar, né? Os advérbios, como você está vendo aí, né? São uma classe de palavras cujos elementos são invariáveis e modificam o significado de outras classes, como os verbos, os adjetivos e os outros advérbios, e eles podem indicar afirmação, intensidade, dúvida, lugar, modo, negação, ordem e tempo. Já os verbos são utilizados, né, para situar um discurso no tempo, presente, passado, futuro. Os adjetivos são palavras que atribuem características aos substantivos, pessoas ou objetos, e a gente segue vendo aí, né, no nosso slide, que os adjetivos possessivos, por sua vez, são termos que indicam a relação de posse que o interlocutor tem com algo ou com alguém, e os substantivos é uma classe de palavras variáveis que nomeia os seres em geral, então as pessoas, os animais, os objetos, os lugares, os sentimentos, certo? Então vamos voltar lá para a nossa questão que pede o que é que enfatiza características e atitudes. E a gente viu que os advérbios também afirmam, né? Servem para afirmação. Então, dentro disso, a gente vai ver que temos lá rotundamente, aparecendo muitas vezes no texto. A gente tem também categoricamente e absolutamente. Então, em razão disso, a nossa resposta correta seria a letra A. Os advérbios como rotundamente e categoricamente, eles reforçam isso, né?
que é pedido na questão da identidade da mulher negra. Então, ela fala sobre se negar rotundamente a negar a voz, o sangue, a pele, a deixar de ser ela, né? A boca grande, o nariz bonito, né? Então, se nega categoricamente a deixar de falar na língua dela, no acento, a negar a própria história. Então, a gente teria aí claramente como resposta a letra A. Os verbos reflexivos me nego e me acepto não reforçam, não enfatizam características e atitudes. A gente poderia ficar confuso aí com os adjetivos como grande e hermosa, mas aí só fala de características, não contemplam as atitudes. E aí os substantivos sangue e piel também, e os possessivos me e mis, né? Eles não contemplam isso de enfatizar as características e atitudes. Então, nossa resposta na questão 2 é a letra A, certo? A questão 3 é um poema, a gente vai ver aqui o que é que pede, né? Nesse poema, o eu poético enaltece a. Aí, o que é que esse poema vai enaltecer? O nome dele é Caramelos en sus suelos. Las tierras de Espanha tu vista enamoram, surgentes te amistan, cocinas te molam. Então, assim, qual é o prato comum? Tortilhas, batatas, bares, figones, tacas, tapas. A gente tá vendo aí sabor nacional, gazpacho, vinho, sangria, jamón, né, que é presunto, sabrosos. Então, a gente tá vendo que esse poema tá falando de gastronomia, de cozinha, de comida, né? Mas será que é só isso? Aí ele fala de sabor peculiar, tudo que cautiva, buen paladar. Então a gente tá vendo que tem essa pegada nessa primeira parte. Mas vamos à segunda parte, que ele diz, são más que receitas. Então é mais que receitas. E isso é uma afirmação, né? Será alegoria, será identidade. Então aqui a gente está vendo que ele trouxe um panorama do antes, né? Seguindo e acompanhando pelo slide o poema, você vai ver que ele fala de gastronomia, fala de culinária, mas ele diz assim, será identidade. Ele está dizendo que tudo a respeito da gastronomia, né? Que está sendo relatado aí nesse texto, na culinária da Espanha, é uma questão de identidade, né? E aí a gente vem para a questão 3. Nesse poema, o eu poético enaltece a característica amistosa do povo espanhol. Ele até falou, né, surgente, mas não é só sobre isso, né? Foi mencionado uma vez no texto apenas. Quando a gente vai responder essas questões que envolvem também análise textual, a gente tem que ver que há respostas certas, mas existem as respostas certas e completas. Então, essa é uma resposta verdadeira, mas não é a mais completa. Na letra B, a beleza das paisagens naturais da Espanha também é mencionado no texto, mas não é enaltecido, não é só sobre isso. E aí fala da variedade de pratos na gastronomia espanhola. É verdade, mas é para contextualizar. Ele traz vários tipos de pratos, né? Não só para comer, mas também fala dos vinhos. Mas não é só sobre isso, e o texto deixa muito claro quando diz son más que recetas, como você vê aí no PowerPoint, será identidade. E aí ele fala na letra D, relação entre os sentidos do paladar e do olfato na gastronomia, também é mencionada, é uma resposta certa, mas não é a completa. E vem a nossa letra E, que é gastronomia como representação da identidade cultural de um povo. E aí é sobre isso que todo o contexto do poema faz. Então a nossa resposta certa é essa, gastronomia como representação da identidade cultural de um povo, tá? Vamos indo para a quarta questão, estou correndo um pouquinho porque o nosso tempo é limitado, e o texto fala sobre técnicas de manipulação e o resultado. Então, técnicas de manipulação e o resultado. Então, aqui fala que manipular é sembrar, num contexto, né, não de semear, mas a consciência, a mente das pessoas, as ideias, as atitudes, os conceitos, os desejos, né, as aspirações, as falsas e imorais também, que sirvam ao objetivo do manipulador. Então, manipular, aí o texto traz nesse segundo parágrafo, que manipular é uma das primeiras coisas que aprendemos na vida,
já com uma idade muito cedo, muito jovens, bebês descobrem que eles podem chorar, que eles podem fazer birras e vai descrevendo tudo isso, fazer até alguma graça como um recurso, um artifício para chamar atenção, né, para pedir comida, para pedir ajuda, ou simplesmente para manter ocupado la gente, que no caso são os pais, né? Então, como você continua vendo aí no texto, as nossas atitudes como adulto também se refletem muito pouco. Os que não, né, se tornaram maduros, processaram e, né, resolveram esse período aí que começa na infância. E o texto continua, como você vê aí no slide, dizendo que para que exista um manipulador também tem que ter uma base de cidadãos indefesos, dóceis e desinformados. E o manipulador, ele é ciumento, né? Às vezes é um pouco paranoico, não admite questionamentos, não quer que ninguém ocupe seu espaço, sabe, né? Dessa dependência, desse controle, dessa presença todos os dias, ele tem que marcar aí esse discurso e incidir esse debate e aí vem o texto que diz: el ridículo vale la pena si con ello se logra una cortina de humo. Então é assim, como se tudo valesse a pena, até se expor ao ridículo para se conseguir essa cortina de humo. E nessa questão específica a gente precisa de vocabulário. Cortina está muito fácil, né? Muito próximo do português, é cortina e humo. Então, você precisaria, assim, seria ótimo se você tivesse no seu vocabulário o conhecimento de que humo significa fumaça. Entender, e aí também vem um pouco de análise textual, né? Cortina de humo, né? Cortina de fumaça serve para quê? Para encobrir, né? Que conversa com o que o texto está falando, das atitudes dos bebês, né? Veladas para conseguir algumas coisas, né? Como comida, atenção, entre outros aspectos, e de um manipulador já na fase adulta. Então, nesse texto, a expressão cortina de humo revela que um manipulador. Então, mesmo que a gente não soubesse o que significa humo, por todo esse contexto do texto, a gente conseguiria responder essa questão. Tá, então vamos lá para a letra A. Amadurece tardiamente? Não está no texto. Busca mascarar a verdade? Aqui eu tenho uma boa resposta, né? Até agora eu ficaria com a letra B. Rejeita questionamentos de alheios? Sim, está presente no texto, mas não é o que está pedindo a questão. O que é que significa a expressão cortina de humo? Que é buscar mascarar a verdade. D. Aproxima-se de pessoas indefesas? Está no texto, poderia nos confundir, mas não é o que pede a expressão cortina de humo. E a última, faz-se presente de forma controladora. Também é uma verdade, mas não é o que pede a questão. Então, eu sempre recomendo que vocês grifem, sinalizem de alguma forma o que realmente a questão está pedindo. Resposta da questão 4, busca mascarar a verdade. E nós vamos para a questão número 5, que diz que esse aqui é claro, que fique bem claro como é possível que fechem tantas bocas, tantos olhos, tantas portas, muitas mentes, ante um ato xenofóbico, sem precedentes. Aí a gente já vê uma palavra marcante, xenofobia. É bom a gente sempre sublinhar. Presidente, ministros, canceleres, autoridades responsáveis, quem pagará o dano causado a familiares por um louco, né? E aí o texto vai seguindo, vejam que tem a palavra dano, aí se afastou daquele lugar de onde era a sua cor, muito mais que sua color, era a sua raça. Então aqui a gente já vê um discurso também atrelado, xenofobia, cor, raça. Então, perseguindo um sonho que desapareceu, que terminou num pesadelo, né? Então, a gente já tem um tom aí desse texto que você quer declarar. Então, o próximo parágrafo, como você vê aí, também vai dizendo, me deixe que eu te conte essa história, que passou no metrô de Barcelona, numa manhã, com injustiça, com xenofobia, né? Se juntaram as manos, protagonizando uma das mais feias cenas de racismo. Então, a gente já viu aí xenofobia, cor, raça e racismo. Então, acho que o texto já deu o tom para a gente, né? Então, o que você quer declarar, o vagão viajava
no vagão viajava um anjo de cor diferente, seu caminho foi interrompido, né, sem saber o que estava acontecendo, patadas, ensucaram, aqui a gente já vê um pouco de agressão. Então, todo o texto conversando sobre algo que diz respeito a preconceito, né, a violência de cor, de raça. E aí a questão 5, que traz a letra dessa canção, né, que se quede claro, da banda Orixás, revela o quê? Letra A, indignação diante do desrespeito à diversidade. É o que fala toda a canção, a começar do título, né, que se quede claro. É uma indignação. Então, a violência característica das grandes metrópoles, isso é algo que a gente pode impor ao texto, né? Ficar claro no texto, mas não é o que retrata toda a canção. O preconceito da sociedade com relação ao misticismo, o misticismo não é tratado na música, né? A letra D, o descuido da população com os sonhos dos imigrantes, fala um pouquinho de que é uma pessoa que deixou, né, seu lugar, dá a entender que é um imigrante, mas não é sobre o que trata toda a música. E a letra E, a falta de segurança existente no transporte público, que também é uma verdade, mas não está presente em toda a letra da canção. Então, a resposta que contempla é que se quede claro que a letra A, indignação diante do desrespeito à diversidade, essa é a nossa resposta correta. Então, gente, graças. Eu vou ficando por aqui, a gente ainda vai ter mais 4 encontros para a gente resolver questões dos Enems anteriores e através deles a gente ir trabalhando o conteúdo programático presente nas provas de linguagem, especificamente de espanhol do Enem, tá? Tchau!